Ô galera, tudo bem, moçada? Tranquilo? Tudo em cima? Tudo nice? Isso aí, pessoal, isso aí. Você que é aluno do terceiro ano, não esqueça de se preparar para o Enem, para os vestibulares no final do ano. Batalha agora, moçada, batalha agora para depois ficar na boa, sendo aprovado. É uma sensação inacreditável você ver o seu nome na lista lá de aprovados, né? Futuro garantido aí, pessoal. Alegria pro papai e pra mamãe, né? Vale a pena se esforçar. Se você trabalha e estuda, não é fácil não. O bonde é pesado pra caramba. Mas nada vem de bandeja nesse mundo. Nada, ninguém vai chegar pra você e falar: toma essa faculdade, tome o seu emprego, tome o seu futuro. Ninguém vai achar isso aí. Ninguém vai fazer isso por você. Então você tem que investir em você. Sempre investindo em você. Ok? É para você ter um futuro para você e para sua família excelente, mais tranquilo, né? Ainda mais para a família, ok? Muito bem, pessoal. Hoje, então, nós vamos dar uma olhadinha em termos de filho inicial. Na aula passada, o professor fez um apanhado geral de todos os filhos, comentei a respeito de alguns representantes principais e tudo mais, né? E hoje a gente vai fazer, então, o estudo, a análise, a observação do primeiro filo dos animais mais primitivos invertebrados que existem. É exatamente isso, os mais primitivos que existem. Em termos de evolução, em termos de morfologia, em termos de fisiologia e tudo mais. Vamos começar a falar a respeito dos espongiários, pessoal, espongiários. Isso mesmo, espongiários, também chamado de poríferos. Poríferos ou espongiários. É o primeiro grupo, o primeiro filho que a gente vai analisar direitinho. Ok? Tá? E depois nas próximas aulas vem a sequência dos filhos, né? Poríferos, salienterados, quinidários. Né? Então a gente vai analisando depois filho por filho. Ok? Comentando as suas estruturas, né? A sua complexidade, a sua simplicidade e tudo mais. Okay? Então a gente começa com poríferos, né? Depois já vem os selenterados ou quinidários, depois já vem os plateumintos, os nemateumintos, as queumintos, e assim vai, assim vai, assim vai, como nós comentamos nas aulas passadas, na aula passada propriamente dita. Ok? Muito bem, gente. Vamos começar então com o filho dos poríferos. Estão presentes na superfície das águas e até 8.000 metros de profundidade. Sério? 9.000 espécies presentes ou mais. Poríferos ou espongiários. Não, peraí, professor, pera um pouquinho. Muito bonito o que o senhor está falando. Mas por que poríferos? Por que poríferos? O próprio nome já fala. Corpo coberto por poros. Orifícios, tá certo? Epiderme, por onde entram então os nutrientes até no seu interior. Estrutura extremamente simples. Ok? Digestão intracelular, isso a gente vai ver mais tarde. Ok, então poríferos, espongiária vem de poros que cobrem o corpo dele. Você viu a profundidade que eles podem atingir? 8.000 metros? 9.000 espécies presentes no ecossistema aí, principalmente marinhos. Principalmente marinhos. Agora, são animais, são invertebrados. Moçada, invertebrados. Não tem ossos, não tem coluna, não tem vértebras, nada. Nada. São invertebrados. Nós estamos analisando os invertebrados, o grupo dos invertebrados, que são esses filhos. Depois a gente entra nos cordados. São animais sésseis? São animais sésseis. Professor, o que é o animal séssil? O que é céssio? O que é céssio? Estou céssio. Estou vágil. Céssio é parado, é fixo no substrato marinho. E vágil se movimenta. Então são animais sésseis, fixos no substrato marinho, principalmente em rochas e tudo mais. Ok? Possuem formas variadas, em forma de tubo, em forma de vaso, não é verdade? Ok? É muito interessante, as formas basicamente são essas.
A simetria desses animais é uma simetria o quê? Geralmente assimétricos ou possuindo até uma simetria radial. Você pega o corpo do animalzinho e divide duas partes simétricas iguais, idênticas, o animal é simétrico. No caso das esponjas, a maioria é assimétrica e algumas espécies são, tá certo? Simetria radial. Ok? Muito bem. O corpo coberto por poros, buraquinhos, orifícios, por onde entra a água, a correnteza, levando os nutrientes. Cai dentro de um orifício, uma bolsa dentro da endoderme chamada de ósculo e uma parte superior chamada de, ou seja, uma parte interior chamada de átrio, essa bolsa interna chamada de átrio, uma pseudoboca em cima chamada de ósculo. Nós estamos comentando a respeito, esse exemplo que nós estamos comentando em cima daquelas esponjas mais simples que existem, tá certo? Né? É do tipo que a gente fala que é ascon. Ascon é um tipo de esponja muito didática, até a gente analisa nos livros de biologia. Então a gente está falando da ascon, do tipo ascon, vaso, tá certo? Simples. Muito bem. Não tem órgãos internos. Não tem órgãos internos. Professor, não tem vísceras? Não. Tem coração? Não. Tem fígado? Não. Tem baço? Não. Tem pâncreas? Não. Então não tem órgãos internos? Não tem órgãos internos. São extremamente simples, primitivos na escala da evolução. Não tem estruturas, ausência de órgãos. Tá legal. Sistema tegumentário, o tegumento que reveste, tá certo? O nosso tegumento, ó. O tegumento que reveste, tá certo? Externamente ao corpo do animal, a gente tem aquelas células achatadinhas chamadas de pinacócitos. São achatadas como as células da pele, uma grudadinha na outra, de revestimento externo. Esse é o tegumento. Geralmente essas células especiais são os pinacócitos. Além dos pinacócitos, são células especiais, existem outros. A gente vê que os porócitos, os miócitos, os pinacócitos, como já falei, os coanócitos, são células especiais que existem no corpo desses animais extremamente primitivos. Sistema esquelético interno não tem ossos, não tem vértebra, ele é invertebrado. Então o sistema esquelético é ausente, tá certo? Se o sistema esquelético é ausente, então existem espículas de calcário, tá certo? Espículas de cristais, tá? Que fazem que a sustentação do corpo do bichinho. O bichinho fica sustentado por essas espículas de calcário, tá certo? Então a sustentação do corpo do bichinho. Então essas espículas, elas dão sustentação para o corpo do bichinho ficar o quê? De pé. Não tem ossos, não tem vértebras, tá certo? É totalmente invertebrado. Sistema digestório. Não tem, é ausente também o sistema digestório. Tá? A digestão é intracelular, não é extracelular. Verdade? Não é que na gente que nós temos aí o intestino delgado, o intestino grosso, né? Os órgãos anexos do sistema digestório, o fígado, o pâncreas, as glândulas salivares. Não, eles têm o quê? Tá certo? Uma digestão intracelular. Então esse sistema digestório interno desses animais é ausente. Ok? Sistema excretor. Qual que é o nosso sistema excretor? Rins e vias urinárias. Sistema excretor. Os animaizinhos não têm estruturas de excreção, tá certo? Né? Então o sistema excretor é ausente, não tem o sistema excretor, e a eliminação se dá por difusão para o meio externo. Por difusão, de célula passar por difusão, né? Okay? Pelo movimento de difusão. Não tem órgãos internos em termos de sistema excretor. Ok? Presta atenção aí, cara. Vocês têm que prestar atenção na aula. Tá certo? Muito bem. Sistema respiratório. Tem pulmão e vias respiratórias? Vias respiratórias e pulmão? Tem sequência do aparelho respiratório? Não tem. Os espongiários, as esponjas, tá certo? O sistema respiratório é ausente.
tá certo? Então, obviamente, as células, elas trocam, fazem as trocas gasosas, tá certo? É aeróbia, troca gasosa, tá? Ok? As células executam esse processo, esse fenômeno, já que eles não têm um sistema respiratório, tá? Extremamente simples. Sistema circulatório, coração, artérias, veias, capilares, vênulas, não tem. É ausente o sistema circulatório desses bichinhos, tá certo? Não existe. Ótimo. Sistema reprodutor das esponjas. O sistema reprodutor existe? Assexuado principalmente, sexuado pode ser também. No sistema sexuado, nós temos aqueles processos de reprodução assexuada que talvez você já tenha estudado com o professor, nas aulas do Arca, nas escolas particulares, né? O brotamento, a regeneração, a gemulação, são exemplos então de reprodução assexuada que as esponjas podem fazer. Então predomina a reprodução assexuada, mas a reprodução sexuada pode ter também, tá certo? No caso da reprodução sexuada, hermafroditismo, tá certo? Está presente, né? No caso do hermafroditismo, eles são o quê? Monóicos. O que seria um animalzinho monóico, que nem a minhoca? Hermafrodita. Apresenta os dois órgãos sexuais. Hermafrodita, a gente fala que é monóico. E dioico é quando o animalzinho apresenta sexos separados. Eu sou dioico. Masculino, a minha espécie. Masculino e feminino. Masculino e feminino. Biologicamente falando. Tá certo? Então, animaizinhos que apresentam sexos separados são dioicos. E os animaizinhos que apresentam sexo, os dois sexos num único animalzinho são hermafroditas, também chamadas de monóicos. Muito bem. Sistema nervoso. Encéfalo. Cérebro. Não existe, tá certo? Não existe um sistema nervoso para esses bichinhos aí, ok? Então até agora, o que nós vimos, pessoal, em termos de esponja, em termos de poríferos, tá certo? Em termos de espongiários. São animais que habitam profundidades variadas, né? Como o professor fala, de superfície 8 mil metros, 9 mil espécies presentes no ecossistema. A palavra porífero significa o que? Né? Corpo coberto por poros, espongiários poríferos. São sésseis, são animais que apresentam principalmente não apresentam uma simetria, são assimétricos, alguns apresentam simetria radial. Corpo coberto por poros, isso é muito importante a gente guardar isso, né? E é fácil de guardar, porque o filo é porífero, poríferos, porífero, que isso aqui dá para você amarrar as coisas. A ausência de órgãos internos, não possuem órgãos internos, não tem. Não é que nós possuímos órgãos internos, tá certo? Eles são obviamente invertebrados, não possuem órgãos, são extremamente primitivos, né? E obviamente na escala de evolução são os primeiros, ok? Tá, em termos de desenvolvimento, de estruturas e fisiologia e funcionamento e tudo mais. Tá? Sistema tegumentário, tá certo? De revestimento do corpinho, né? Nós temos lá os pinacócitos, que são células achatadas que cobrem o corpinho. Sistema esquelético, são as espículas, tá certo? De cristais ou espículas de calcário que possuem, então, cobrindo, né, a parte derma desses animaizinhos para dar sustentação, formando a parte derma desses animaizinhos para dar sustentação do corpo do bichinho. Tá certo? Sistema digestório não existe, é ausente, a digestão é intracelular. Sistema excretor, não possui rins e vias urinárias, tá certo? Ok? A difusão, ela faz o serviço de colocar tudo que não presta para o meio ambiente, para fora do corpo do bichinho. Tá? Sistema respiratório, né? Não tem pulmão, não tem vias respiratórias, respiração aeróbia de célula para célula, tá certo? Trocas gasosas. Sistema circulatório, não possuem, pessoal, né? Coração e vasos sanguíneos, né? Sistema circulatório é ausente também. Olha quanta coisa ausente, né? Ausente, porque são animais primitivos.
Sistema reprodutor, aí que está o negócio. A maioria são as reprodução assexuada, né? Aquela reprodução onde não precisa do sexo oposto, ok? A reprodução assexuada, a é não, sexuada sexo, não sexo, sem sexo, tá certo? Por brotamento, nós temos aí, né? A regeneração, por exemplo, que existe no equinoderma, no filo dos equinodermas, e gemulação também, que a gente encontra dentro desse grupinho aí, ok? No caso, reprodução sexuada, que existem algumas espécies, né? Principalmente animaizinhos monóicos, hermafroditas, e dioicos também, tá certo? Uma troca de gametas aí para, entre aspas, uma pseudofecundação. Sistema nervoso ausente, também não possui cérebro, cerebelo, bulbo, ponte, essas coisas não tem, tá certo? É totalmente ausente. Então você pode reparar, pessoal, que existe uma fila de ausente, 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 ok? Bom, o que mais? Habitats aquáticos, principalmente marinhos, pessoal, tá certo? Né? Principalmente marinho, presos no substrato em rochas, ok? Existe uma família chamada família Spongilidae. Essa família Spongilidae é uma família de esponjas de água doce, tá certo? Vale a pena a gente guardar essa pequena observação. Tipos de estrutura, pessoal, duas estruturas então que a gente existe, tá certo? Algumas estruturas que a gente que existem nesse tipo de animalzinho, que vale a pena a gente comentar, tá? Em termos evolutivos, tipos assim de esponjas do menos evoluído para o mais evoluído. Nós temos lá a Ascon, que a gente acabou de falar sobre a Ascon. Essas informações aqui nós temos em cima do tipo Ascon, que parece um vaso preso, tá certo? É uma forma didática que você encontra na maioria dos livros de biologia. Ascon, né, que nós vimos. Nós temos um segundo grupo, pessoal, que é chamada de Sicon. Sicon também é uma espécie intermediária em termos, tá certo, de complexidade, assim, entre aspas, mais simples é a Ascon, que o professor falou, né? E nós temos um pouquinho mais evoluído, que seria a Leucon. Leucon. Então você tem Ascon, Sicon e Leucon, em termos de tipos de esponjas que existem para você ter uma noção de evolução entre o grupinho delas, tá certo? Aquelas que apresentam um grau de evolução assim de pequeno, quase inexistente, para um pouquinho mais evoluído, né? Então seria essa sequência que o professor deu. Seria então tipo Ascon, né, Sicon e Leucon, tá certo? Bom, que mais, pessoal? Em termos assim de citologia, em termos assim de células especiais que esse grupo pode apresentar, pessoal, né? Presta atenção aí, cara. Vamos lá. Em termos de células especiais que esse grupo pode apresentar, né? Além dos pinacócitos que revestem o tegumento do corpo desses animaizinhos, nós temos quem? Tá certo? Nós temos os coanócitos, que são células de colarinho que batem o flagelinho, uma movimentação de água levando o alimento para dentro do corpo da esponja, dentro do átrio, que haja uma movimentação passando pelo ósculo, que seria uma pseudoboca, tá certo? Nós temos os amebócitos, que são células com várias funções que podem adotar, são células de multifunções, na verdade. Nós temos os miócitos, os miócitos, que são células, né, que são verdadeiros esfíncteres, que ficam próximos aos poros para controle ali de movimentação, né? E uma pseudoboca lá em cima, que é o ósculo, que fica então esses miócitos, tá? Ok? E nós temos os pinacócitos, tá certo? Os pinacócitos, pessoal, ou seja, os porócitos, não é pinacócitos não, os porócitos. E esses porócitos, eles são células que estão presentes nos orifícios bonitinho dos poros do corpo do animal. Ok? Certo? Gente, é um resuminho básico para você ver como o grupo filo dos poríferos, ou filo dos espongiários, tá certo? Eles apresentam uma simplicidade estrutural e uma simplicidade em termos de fisiologia, ok? Tá? Então, é o primeiro filo que a gente está analisando? É o primeiro. E o segundo, qual que vai ser? Os quinidários ou selenterários, que a gente vai ver na próxima aula.
Okay? É importante guardar essas informações, essas células especiais com esses nomes esquisitos, tá? Sistema respiratório, sistema excretor, sistema digestório, sistema esquelético, tegumento, simetria, dioicos, monóicos. Isso é importante a gente guardar? É importante. Tá bom? Gente, eu acho que deu para mais ou menos ter uma noção desse filo primitivo e por que ele é um filo primitivo. Tá bom? Certo? Muito bem. Gente, um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Tudo de bom para vocês. Muita saúde para você, para sua família e para seus amigos também. Ok? Grande abraço, pessoal. Até mais. E não vou esquecer. Vai, Corinthians. Até mais. Falou, gente. Um abraço.